Ok, irmãos, nós vamos começar hoje a exposição da confissão, do final da confissão, efetivamente. As aulas anteriores foram todas de introdução à escatologia, na perspectiva reformada. Foi uma introdução mais substancial, nós vimos de forma mais extensa a discussão sobre o final de tudo, as últimas coisas. E isso vai ajudar muito a exposição dos capítulos finais, 31 e 32 da confissão. Vai ajudar um bocado. Por isso que nós vamos vê-los de forma mais rápida, mais breve. Né? Eu preparei algo mais introdutório aqui também para falar sobre a perspectiva das confissões e relembrar um pouquinho, de forma muito sucinta, do que a gente já viu. Existem muitas outras discussões pormenorizadas sobre a morte, sobre o estado eterno, né? Aquilo que antecede a volta de Cristo na ressurreição do corpo, mas nós não entraremos nesses pormenores, né? Até porque se nós fôssemos entrar, nós íamos nos deter demais e iria perder completamente o foco da exposição da confissão. Então nós estamos aqui chegando no finalzinho já. Pena que nós não temos todas essas aulas gravadas em vídeo, né? Algumas delas nós não temos nem em áudio. Uma pena mesmo, seria maravilhoso se nós tivéssemos um material todo gravado em áudio e vídeo para consulta, né? Seria fantástico mesmo, mas não foi dessa vez, né? E nós chegamos aqui já no finalzinho, né? Faltam 2 capítulos aí. Eu já mostrei para os irmãos essa divisão da confissão em sessões, são 4 sessões. Nós estamos na sessão final sobre o mundo que há de vir, o estado intermediário e a ressurreição e o juízo final. Nós vimos aí muito do que vai acontecer, das várias perspectivas diferentes ao longo da história, o que se destacou mais em diversos períodos e como a forma os mecanismos, as ferramentas de interpretação utilizados na Reforma Protestante faz com que a gente chegue naturalmente ao amilenismo. Então, esse slide aqui especificamente é o mesmo slide que eu iniciei na primeira aula de introdução. Então eu vou ler novamente porque faz referência a essa sessão final. Os capítulos 31 e 32 formam a parte final da Confissão de 89, a sessão sobre o mundo que há de vir. Além dos pequenos apontamentos sobre escatologia, muitas vezes implícitos ao longo de toda a confissão. Eu trouxe alguns exemplos para os irmãos de apontamentos, né, implícitos ali, especialmente apontando para essa perspectiva milenista da confissão. Quando nós temos já uma visão mais munida de uma perspectiva escatológica, olhando para o fim, nós vemos essas afirmações não implícitas mais, porque os nossos olhos eles ficam mais cirúrgicos ali, né? Eles ficam mais habilidosos para ver essa esperança do fim, aquilo que solidifica a nossa fé para aguardar algo, né? Esses capítulos eles abordam de forma bem sucinta o tema, discorrendo apenas sobre pontos fundamentais. Embora sejam pontos fundamentais, como eu falei para os irmãos, nós poderíamos aprofundar a discussão, mas eu acho que seria bem mais, irmãos, para satisfazer o intelecto do que para nos nutrir biblicamente mesmo, né? Então, são pontos que talvez futuramente, para uma discussão particular, para um estudo particular, para um aprofundamento particular, se os irmãos tiverem interesse, os irmãos mesmo podem fazer esses estudos relacionados ao estado intermediário, né? Tirando isso, eu acho que não cabe a discussão na igreja mesmo. Então são esses 2 capítulos, 31 e 32, o estado do homem após a morte, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Os irmãos percebem que o primeiro capítulo, o 31, ele diz respeito à escatologia individual, né? Fala do indivíduo, daquilo que acontecerá conosco individualmente. E são as duas áreas de
da escatologia. E o capítulo 32 fala daquilo que acontecerá de forma mais plural, de forma mais corporativa, aquilo que acontecerá não só com os seres humanos, sejam eles ímpios ou justos, mas também que acontecerá com toda a criação. Então essas duas áreas da escatologia também é encontrada na confissão. Embora hoje esse assunto seja um dos maiores campos de batalha entre os cristãos, levantando disputas calorosas, é muito importante observar que as três confissões irmãs são unânimes no assunto. Isso é importante porque nesse assunto os redatores, os divines, da confissão foram unânimes e convictos, apontando pontos distintivos da fé ortodoxa. Então, nós vimos que existiam pontos ali que eram tratados e essa harmonia dava solidez aos reformadores. Aquilo que destoava, por mais que hoje nós não consideremos como heresia, como sectarismo, naquele tempo o que destoava parecia sectário, parecia radical. Por isso que a visão dos anabaptistas foi tão agressiva. Por isso a perseguição de muitos anabaptistas, alguns foram de 8 para 80, foram para a extrema radicalidade do divórcio da igreja com o Estado, e cometeram muitos abusos. Então, a história da humanidade é a história de abusos, irmãos, seja na igreja primitiva, seja da reforma protestante, seja na reforma atual, porque nós somos pecadores e aquilo que nós tocamos, nós sujamos. Então, não tem como tornar imaculado nenhum homem, nenhum reformador, nenhum pai da igreja. Se nós formos estudar, nós vamos encontrar traços podres em cada um, desde os pais da igreja, aos reformadores, até mesmo Lutero tinha uma perspectiva do estado intermediário que é considerado para nós uma heresia. Então, nós vamos encontrar em todos, Calvino dizia, e assim as confissões observaram, que o Papa era o anticristo. Então, nós vamos encontrar, numa medida ou outra, falhas, se nós encontramos neles, evidentemente nós encontramos em nós também. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, fica mais difícil julgá-los, condená-los. Fica bem mais difícil, Basta nós percebermos quem nós somos, Quando nós julgamos que o erro desses homens nos torna melhores, isso nos mostra quão condescendentes nós estamos sendo conosco mesmo e mostra já uma falha de caráter nossa por julgar a nós mesmos superiores a esses homens. É isso que acontece quando nós encontramos falhas nos outros, infelizmente. Nós nos sentimos melhores, nós nos sentimos mais elevados, nós nos sentimos mais perfeitos, nós nos sentimos mais superiores. Isso é uma estratégia da carne para nos fazer cair. Então é óbvio que nós estamos olhando aqui para a história, nós estamos formando a nossa convicção. Não existe nenhuma intenção de munir os irmãos para discussões que não chegarão em lugar nenhum. Somente mau testemunho, somente para causar discórdia, divisão, ruptura entre irmãos. Escatologia nos pontos fundamentais não nos dividem, não nos dividem. Formam uma identidade teológica, formam uma convicção teológica, mas não causa divisão. Então, essas discussões, especialmente em redes sociais, são extremamente fúteis, são extremamente banais. Então, não faz sentido, especialmente quando nós conversamos com pessoas que são irmãs nossas mesmo, que compactuam na mesma fé. Quando nós conversamos sobre pontos teológicos que divergem da nossa fé, com pessoas que divergem da nossa fé, sejam eles adventistas, mormons, testemunhas de Jeová, católicos, nós não discutimos teologia, nós evangelizamos. Então, ninguém discute teologia com aqueles que não têm o Espírito. Nós evangelizamos essas pessoas, ninguém discute sobre escatologia com essas pessoas. Nós pregamos o Evangelho para que a salvação os alcance. Simples assim. Esse campo é muito apetitoso, porque toda discussão
de alguma forma ou de outra, é perigosa porque causa cócegas no nosso ego, sabe? Nós queremos ter os melhores argumentos, nós nos achamos mais preparados, mais capacitados, nós queremos vencer, nós queremos ganhar. Então, toda discussão ele tem as suas armadilhas, né? Quando nós estamos em momentos como esse, né, num lugar como esse aqui, onde nós buscamos harmonizar as nossas crenças, isso é bem mais sadio, porque nós discutimos não para ganhar do outro, mas nós nos discutimos para cobrir brechas mesmo da nossa fé, da formação doutrinária, da nossa convicção, né? Então, essa discussão já é bem mais saudável, né? Então, vamos começar a partir daqui, né? Algumas percepções escatológicas da Confissão de Fé Batista de 1689. Conforme vimos nas 5 aulas anteriores, deve existir uma coerência e harmonia entre a hermenêutica, né, a forma como interpretamos a Escritura, é isso que é a hermenêutica bíblica, e a forma como entendemos o fim, a escatologia, a hermenêutica e a escatologia, a forma como nós entendemos um fim, a consumação do plano de Deus. Essa expectativa bíblica faz da fé cristã uma fé escatológica, a fé que aguarda algo. Nós aguardamos algo. Mas como entendemos que isso se dará? Esse é o grande ponto da discussão, né? Essa é a grande pergunta para a qual muitos buscam resposta. Como tudo isso se dará? Estruturados pela hermenêutica reformada, que é pactual, nossa leitura bíblica harmoniza de forma mais contínua, né, sem interrupções, o desenvolvimento e estabelecimento do plano de Deus, sem lapsos, sem períodos intermediários quanto ao fim. Ao aplicar esses conceitos, chegamos naturalmente ao amilenismo, que é uma forma mais linear e realista, digamos assim, segundo as Sagradas Escrituras, de ver o fim. Conforme entende Samuel Waldron é um teólogo sistemático, batista reformado. Ele tem um comentário da Confissão de Fé Batista de 89 que até esse ano, se Deus permitir, será lançado pela editora Estandarte de Cristo, né, que é uma editora batista confessional no nosso país. Então, segundo Samuel Waldron, eu achei muito interessante essa perspectiva dele. Eu não tinha me atentado para isso ainda. Ele fala a respeito das 2 eras do plano de Deus, a era presente e a era por vir. São 2 eras, a era presente e a era por vir. Essas 2 eras são divididas pelo julgamento dos ímpios e a ressurreição dos justos na volta de Cristo. É interessante esse ponto que ele chamou a atenção, porque nós observamos justamente isso para a entrada na consumação. Os justos sendo ressuscitados e os ímpios sendo punidos. É esse ponto que nós encontramos que separam essas 2 eras. E quando a gente entende assim, quando a gente pega esse insight, a gente percebe a linearidade, a continuidade do plano de Deus, né? Então, vamos abrir esses textos aqui, irmãos. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Esse segundo texto nós já lemos, né? Agora, alguém abre em 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Coríntios 15, 22 e 23. À medida que os irmãos tiverem algum questionamento, os irmãos podem fazer. Alguém lê 1 Coríntios 15, 22 e 23, e outra pessoa abre em 1 Tessalonicenses 4,16. Ok. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, convida a voz do arcanjo e resguarda a tormenta de Deus deste
virá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok. Nós vamos ver mais alguns textos que realçam mais essa perspectiva. Mas nós vemos essa ressurreição, né, como divisão. Essa forma de entender o fim exibe a simplicidade da leitura bíblica sobre as profecias. Mostra um aspecto de maior continuidade, sem estabelecer interrupções para a consumação. Não existe um período entre a ressurreição dos justos e a dos ímpios. Nós vemos um estado, algo que acontecerá mais continuadamente, né? Nós vimos, acho que na aula 4, sobre a introdução, que existe uma tentativa por alguns pré-milenistas de ler 1 Coríntios 15, 22 e 23, estabelecendo aí um lapso de tempo entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Esse lapso de tempo, ele não é visível a olhos nus, o que torna a leitura mais difícil, não natural. Quando nós lemos, especialmente como foi lido aí 1 Coríntios 15, 22 e 23, nós vemos essa ressurreição de forma mais linear, de forma mais continuada. O lapso de tempo entre uma ressurreição e a outra, que é justamente onde ocorrerá o milênio, segundo os pré-milenistas, parece não existir, parece ser mais difícil. Então a leitura que eu faço é assim. A tentativa deles é pegar aquela sequência de ressurreições de Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 6, e encontrar um lugar para encaixar isso. E quando nós temos a intenção de encontrar um lugar para encaixar isso, então nós aprofundamos o nosso estudo para encontrar como esse lugar pode ser encaixado. E aí eu encontro então em 1 Coríntios 15, 22 e 23, esse epeita e eita aí, que são esses dois advérbios de 1 Coríntios 15, 22 e 23, que parece mostrar uma sequência com intervalo de tempo. Mas aí isso daí traz outra dificuldade. Esse intervalo de tempo, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser 1 minuto ou pode ser 1000 anos. Ele pode ser 1 hora ou pode ser 1000 anos. Então, daí até encaixar o 1000 anos é um espaço gigantesco, não é? Então, essa leitura mais difícil, a leitura mais complicada, faz com que não seja natural a interpretação. Aí vai ter pessoas que mais intelectuais, mas o fato de nós não entendermos e o fato de não ser fácil não quer dizer que não seja verdadeira, né? Então, evidentemente, tudo depende das narrativas, né? Então, dependendo da minha argumentação e a minha narrativa, eu posso definir tudo, né? Mas a leitura mais fácil, a leitura mais simples, parece sempre ser a melhor escolha para a interpretação. Afinal de contas, o Senhor deu as Sagradas Escrituras não somente para acadêmicos, mas também para leigos, para o crente comum, né? Então parece ser, é claro que existem coisas difíceis, não? Ninguém está negando isso, e vocês já viram várias vezes aqui coisas difíceis, né? Mas sempre a leitura mais simples parece a melhor. Então é interessante essa continuidade, essa sequência muito rápida em que ocorrerá as ressurreições. Por quê? Porque depois da ressurreição dos ímpios é o estado eterno. Ninguém questiona isso. Depois da ressurreição dos ímpios, há o juízo final e o estado eterno. Por isso que a ressurreição dos ímpios ocorre só depois do milênio. Porque é muito evidente que logo depois da ressurreição dos ímpios vem o estado eterno. É evidente isso. Então o que é que acontece? Eu tenho que colocar um tempo intermediário entre a primeira e segunda ressurreição. Mas nós vamos desenvolver um pouco mais isso, tá bom? Essa perspectiva é claramente vista na Confissão de 89, essa perspectiva continuada, né? É linear, sequenciada, de encontrar as duas ressurreições. Ok.
Vamos aqui a alguns exemplos da interpretação escatológica pactual, que é reformada na Confissão de 89, que nos dá uma perspectiva amilenista. Então foi o que eu fiz. Eu li toda a confissão bem rápido, eu li bem rápido, e eu tirei alguns exemplos e trouxe para os irmãos essa perspectiva escatológica continuada, mais linear, que, de acordo com o que nós vemos, casa com a perspectiva amilenista, né? Se nós nos determos, podem ser encontradas bem mais passagens, mas eu li muito rápido e eu peguei as passagens que saltaram na minha mente, e eu fiz isso, sei lá, 1 mês e meio atrás, na primeira aula que eu dei para vocês, que eu fiz essa leitura e preparei isso daqui. Então, talvez se eu fosse ler agora, depois de tanto estudo, eu teria colocado outras aqui. Então, o exemplo que eu trago para vocês, eu nem pontuo os capítulos finais, o 31 e 32, porque esses são bem mais evidentes, nós veremos. Eu trouxe exemplos de outros capítulos que falam sobre outros temas do estudo da Escritura, que não são exclusivamente sobre escatologia, mas essa fé cristã como uma fé escatológica sempre aponta para algo que nós aguardamos, né? Então, por exemplo, o capítulo 8, no parágrafo 4, que fala sobre Cristo, o mediador, ele diz assim: no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos com o mesmo corpo no qual sofreu, com o qual também ele subiu ao céu e lá está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão. Aí, e voltará para julgar homens e anjos no fim do mundo. Então, os irmãos pegaram essa perspectiva linear e final, mais continuada. No capítulo 26, parágrafo 4, que fala sobre a igreja, o maior capítulo da confissão, diz assim: o anticristo, o homem do pecado e o filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor da sua vinda. Ele vem e a destrói. Então, qual é a perspectiva contrária a essa? Ele vem, estabelece o milênio, no final do milênio a destrói. Certo? Então, aqui nós vemos a perspectiva amilenista passando pela confissão sem usar nomenclatura. E essa é a grande maravilha de ter uma perspectiva teológica formada, porque nós não precisamos na literalidade do termo. Nós não precisamos. Nós vemos o princípio sendo tecido e exposto por outros versículos bíblicos. Isso é maravilhoso porque isso aguça o nosso entendimento das Sagradas Escrituras. Nós percebemos que nós percebemos, por exemplo, a perversidade da imoralidade sexual. Quando nós percebemos isso, nós entendemos que não precisa ter um versículo bíblico, por exemplo, para mostrar que o sexo antes do casamento é pecado. Porque nós percebemos como a imoralidade sexual é uma agressão contra a imagem e semelhança de Deus, que o homem e a mulher foram criados para serem experimentados dentro de um laço conjugal. Nós percebemos isso. Não precisa ter a literalidade do termo. Nós construímos um princípio, nós construímos um ensino. Quando a nossa mente é aguçada para ir muito além do que a letra está expondo, isso fortalece a nossa fé, isso traz aplicações mais claras, mais aguçadas. Caso contrário, é muito difícil, por exemplo, ler o Antigo Testamento, de um povo que vivia debaixo da lei sobre a antiga aliança, um povo que era exclusivamente étnico. Nós não conseguimos. Essa é a dificuldade de muitos cristãos lerem o Antigo Testamento, porque eles não conseguem aplicar as suas vidas, eles não conseguem tocar naquele mundo antigo. Essa é a grande dificuldade. Quando nós formamos uma mente que encontra princípios nas Sagradas Escrituras, por isso uma mente que pensa, uma mente que discerne, uma mente que trabalha, nós captamos isso. Mas mentes bitoladas, mentes preguiçosas, mentes cujo intelecto é segmentado, não conseguem alcançar. Por que eu digo isso? Porque você consegue aplicar o seu intelecto a tudo. 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 Você trabalha, você estuda, você resolve os problemas no seu dia a dia. Mas quando chega na fé, parece que há um divórcio. Então isso, meus irmãos, eu entendo isso como uma artimanha da carne. Para
fazer com que crentes não amadureçam. Porque se nós aplicamos algo a todas as áreas da nossa vida, mas quando chega na fé nós causamos um divórcio, nós matamos, isso é uma artimanha da carne, em que nós entendemos que a igreja é meramente para receber sensações, para experimentar emoções, para sentir o espiritual. E nós não entendemos que o homem é uma unidade condicionada, é um ser em unidade. Então nós não divorciamos a mente do coração, nós não divorciamos a emoção da razão, não há esse divórcio. Um conduz o outro, um guia o outro, né? Ok, então vamos lá. O capítulo 26, no parágrafo 8, ainda sobre a igreja, diz assim, que ele, o Senhor, confiou que as ordenanças a eles, os oficiais, ou para o que os chamou. Isso deve ser continuado até o fim do mundo. Né? Esse fim do mundo faz referência à consumação. Ok. Capítulo 28. Sobre o batismo, os irmãos sabem ler algarismos romanos. Sobre o batismo e a ceia do Senhor, né? Que na Confissão de Westminster é chamado de sacramentos. Diz assim, para serem continuados em sua igreja até o fim do mundo. Ok, os irmãos entenderam esse princípio passando aí? Né? Então eu trouxe alguns exemplos para vocês de linearidade, de continuidade. Ok, perguntas até aqui? Tudo entendido? Vamos ver agora algumas divergências entre as confissões. Embora eu tenha colocado aqui leves divergências, são leves mesmo porque flui da mesma perspectiva pactual. Os métodos são os mesmos, mas os resultados são diferentes. Embora eu tenha colocado aqui das confissões, na verdade faz referência só à Declaração de Savoy. A Declaração de Savoy, ela é consequência da Confissão de Fé de Westminster, e a Confissão de Fé Batista de 89, ela é resultado da Declaração de Savoy. Então, a Confissão de Fé de Westminster, a Declaração de Savoy bebeu da Confissão de Westminster, e a Confissão Batista de 89 bebeu da Declaração de Savoy. Aquilo que os batistas não concordaram com a Declaração de Savoy, eles foram na de Westminster, ou então se divorciaram das duas. Certo? Então, por isso que a base principal, porque é uma confissão congregacional, a Declaração de Savoy, a Westminster não é, por isso que a base principal entre as duas confissões, Westminster e Savoy, para a confissão de 89, é a Declaração de Savoy. Ok. Embora as três confissões sejam unânimes quanto ao conteúdo do parágrafo do capítulo 31 e 32, unânimes, nesses dois capítulos elas são unânimes, né? Há uma divergência de numeração, a partir do capítulo 20 da confissão, em que a confissão de 89 tem um capítulo sobre o evangelho que não é encontrado na confissão de Westminster. Então há uma divergência, mas o conteúdo é o mesmo. Na de Westminster nós temos o 32 e o 33. Embora as três confissões sejam unânimes quanto ao conteúdo dos capítulos 31 e 32, a Declaração de Savoy ela apresenta uma perspectiva do fim muito otimista ao se referir ao avanço da igreja. Nós vemos isso no capítulo 26, parágrafo 5 da Declaração de Savoy, onde nós vemos uma perspectiva muito otimista do fim, de avanço, de progresso. Tal perspectiva liga a Declaração de Savoy à perspectiva pós-milenista que nós vimos, em que o evangelho o mundo será cristianizado. O mundo será inundado com o evangelho de tal forma que haverá um estabelecimento da paz. Então essa é uma visão muito otimista. Portanto, como na confissão de Westminster, que é a fonte para a Declaração de Savoy, não conta essa declaração, ela foi adicionada propositalmente pela Declaração de Savoy. O que é isso? Um dos líderes da Assembleia que deu resultado à Declaração de Savoy foi John Owen e Thomas Gooden, dois grandes puritanos. E a perspectiva deles, naturalmente, como nós vemos aqui, é uma perspectiva pós-milenista. Então, se na Confissão de Westminster não há essa perspectiva otimista, esse conteúdo que há na Declaração de Savoy, por convicção deles,
eles construíram, eles colocaram isso, eles adicionaram na Declaração de Savoy. No entanto, a mesma foi subtraída pela Confissão de 89. Por quê? Porque a fonte da Confissão de 89 foi quem? Declaração de Savoy. Então, eles, ao verem a Declaração de Savoy, eles não concordaram, né, os redatores batistas não concordaram e subtraíram isso. Então, são intenções propositais aqui, né? Então, embora os capítulos 31 e 32 das confissões sejam iguais, em outras partes da confissão, nós vemos a Declaração de Savoy com a perspectiva pós-milenista, né? Já a confissão de Westminster, conforme a explicação acima, aquilo que acontece na Declaração de Savoy não pode ser encontrado na confissão de Westminster, o que torna a confissão de Westminster, a Declaração e a confissão de 89 idênticas quanto à escatologia. Não há nenhum divórcio quanto à escatologia da confissão de Westminster e da confissão de 89. Dos presbiterianos aqui e dos batistas. Mas eu não quero dizer presbiterianos e batistas, por quê? Porque existem muitos presbiterianos que são pós-milenistas hoje. Embora a confissão não mostre isso. Mas eu trouxe um ponto aqui para vocês para mostrar sobre isso. No entanto, alguns apontam para a teologia da confissão de Westminster, apontam que ela argumenta a favor do pós-milenismo. Segundo estes, embora não seja possível encontrar a perspectiva pós-milenista na própria confissão, essa perspectiva pode ser vista implicitamente nos padrões de Westminster, nos outros documentos que formam o padrão de Westminster. Por exemplo, no Catecismo Maior, especialmente na pergunta 45, que é amparada pela pergunta 42 e pergunta 54. Eu li essas perguntas. Eu li o artigo no blog Monergismo, que é um blog, né, pós-milenista, digamos assim, né? Eu li e eu não consegui encontrar de forma alguma, embora seja algo tão implícito que necessite de argumentos árduos para defender. Então, é algo tão implícito, meus irmãos, que precisa de muita argumentação para defender o pós-milenismo, seja na confissão, seja nessas perguntas que foram apontadas por um artigo pós-milenista, né? Então, difícil encontrar, né? Parece que existe assim um desejo muito grande de alguma ligação com muitos puritanos, né? E faz com que essa perspectiva seja forçada, né? Pode dizer, Everton. No período, pastor, em que foi feita a confissão de fé de Westminster, esse catecismo maior e o catecismo menor, eles foram derivados justamente da experiência de fé que foi colocada na confissão, não o contrário, correto? Eles foram desenvolvidos para ensinar a confissão. Isso. E a minha pergunta aqui seria se aqueles que desenvolveram esse catecismo foram os mesmos que desenvolveram a confissão, aqueles que estavam juntos e desenvolveram a confissão, eles mesmos extraíram de dentro da confissão aquilo que seria usado para o ensino. Isso mesmo. Foram os mesmos. E aí já saíram, o padrão de Westminster já saiu formado ali, né? Foram eles mesmos. Deixa eu ler para vocês a Declaração de Savoy aqui, capítulo 26, parágrafo 5. Diz assim: esperamos que nos dias finais, quando o anticristo for aniquilado, os judeus forem chamados e os adversários do reino do seu Filho amado derrotados, as igrejas de Cristo, sendo aumentadas e edificadas por uma livre e abundante outorga de luz e graça, hão de gozar neste mundo uma condição mais tranquila, pacífica e gloriosa do que jamais tiverem experimentado, né? Então, daí a gente percebe que o estabelecimento do estado eterno é gradativo, é gradual. Chegará a um ponto de tanta paz em que... E aí é interessante porque, por incrível que pareça, o pós-milenismo, ele encontra ainda um tempo milenar. A ideia de que não é de 1000 anos, mas a ideia de que gradativamente
o milênio ele vai sendo efetivamente estabelecido, em que haverá um tempo de completa e contínua paz. De forma que não é que não haverá o mal, né? Não haverá pecado, mas o mundo será tão atingido pelo Evangelho que o mal, o pecado será imperceptível. E esse pequeno tempo de plena paz é o reino milenar deles para então consumação do estado eterno, né? Então a gente percebe que o estabelecimento, o fim, ele não será catastrófico, né? Não será extraordinário, né? Como nós vemos o ressoar da trombeta, o Senhor virá e nós viremos as tribulações inundando o mundo. Não será. Por isso que essa é uma visão otimista. Todas as demais visões são visões mais pessimistas. O mundo não melhora e nós aguardamos uma tribulação. Independente da visão de que a igreja vai ser tirada, a igreja vai passar, mas todas as outras visões aguardam uma tribulação. Ok. E aqui, meus irmãos, nós vemos o esboço do capítulo 31. Esse esboço é tirado do comentário do Samuel Waldron, né? Nós vemos aí o primeiro parágrafo falando do estado intermediário, o segundo parágrafo falando, o segundo e terceiro parágrafo fala dessa mudança final, dessa mudança que acontecerá para o fim, mudança individual, mudança do corpo mesmo, né? Então vamos ver aqui, eu não vou ler aqui para vocês porque nós vamos ver na exposição, tá bom? Parágrafo 1 fala do estado intermediário, né, que é aquele período de tempo que acontece entre a morte e a ressurreição, estado intermediário. E o grande destaque aqui da confissão é apontar as distinções nesse estado intermediário para os justos e para os ímpios. E também apontam as condições. Em todo esse capítulo da Confissão de 89, todo esse capítulo, a Confissão de 89, aborda o caráter individual, né, o caráter pessoal do fim. Nesse parágrafo, de forma mais ampla, são tratados os eventos entre a morte e a ressurreição, ou seja, aquilo que acontece antes do fim. Eu vou expondo aqui para os irmãos, à medida que eu vou expondo, à medida que eu vou lendo aqui, eu vou expondo os pontos, nós vamos ler alguns textos e eu vou fazer algumas observações aqui. Após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. Né? Então nós vemos primeiro a distinção após a morte. Existe a distinção do corpo após a morte. A distinção de quê? Entre o corpo e a alma. Existe a distinção do corpo e a distinção da alma. O corpo vai para um lugar e experimenta algo, a alma vai para outro lugar e experimenta outra coisa. Então vamos ler aqui, especialmente esses textos que eu deixei em negrito aqui, Gênesis, mas vamos ler Gênesis 2 ou 3:19, alguém abre em Atos 13:36. Mas ok, vamos ler Gênesis 3:19, né, que é aquela sequência de maldições lançadas a serpente, a mulher, ao homem e a criação depois da queda. Alguém leu o 19? Do suor do corpo comerás o teu pão, até que toques da terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ok, aqui ele está falando da experiência corpórea, ele tornará a terra, ele tornará o pó, fazendo um jogo de palavras aí com aquilo que ele foi criado. Ele foi criado pelo pó, pela terra, até Deus soprar nele o fôlego de vida, não é? Ok. Atos 13:36. Porque, na verdade, devido à sua própria geração, conforme o devido de Deus, a forneceu, foi para junto de seu pai e viu corrupção. A experiência da corrupção é a corrupção do corpo, é a putrefação mesmo, é a deterioração do corpo, né? Isso mostra como nós somos perecíveis. O corpo vai experimentar decomposição, corrupção. A morte é uma interrupção catastrófica
do ser humano. Essa distinção de destinos no estado intermediário é a grande aberração de separação do que é o homem. Por isso que há a necessidade de junção, de juntar para o estado eterno. Quando a nossa alma experimenta algo divorciado do nosso corpo, quando há essa separação, há uma quebra do nosso ser, do que nós somos. Por isso a necessidade do ajuntamento, de retornar. Por isso que o corpo ele experimentará a glorificação e nós seremos, de fato, como nós fomos idealizados por Deus. Essa unidade. Por isso que não há esse divórcio. E a grande base, né? Essa não experiência da morte, ela só acontece em raros casos, né? Enoque, Elias e os cristãos que estiverem vivos no retorno de Cristo. Somente esses não experimentarão a morte. Todos os demais experimentarão a morte. Então, todos os demais, tirando essas raras exceções, né, nós vemos que há essa ruptura, né, essa agressão do que Deus criou. É uma grande agressão. Então, a morte, meus irmãos, a morte, o significado da morte é muito mais amplo do que nós pensamos. A morte, ela causa essa ruptura dessa unidade criada por Deus. Essa unidade de ser humano, que é constituído pelo aspecto material e imaterial. Então a morte ela causa isso. Então o corpo, essa distinção entre corpo e alma, o corpo ele retorna ao pó e experimenta a corrupção. Né? Ok. Nós vemos então esse contraste aqui entre o corpo e a alma. Porém, a alma não morre nem dorme. O corpo experimenta a morte, mas a alma não. Nem morre nem dorme, porque possui substância imortal, retornando imediatamente para Deus que o deu. Então, o texto de Gênesis 2:7 é muito importante aqui para entender o que o homem passou a ser quando Deus o deu a alma, né? Quando Deus soprou nele esse fôlego, não é? Ele colocou ali nele esse aspecto que formou o que ele é, não é? E ele passou a ser. Por isso que ele é descrito por esse ser que não experimenta a corrupção. Ele passou a ser a alma vivente. Esse ser que não experimenta a corrupção é o que ele é. Então vamos ler Gênesis 2:7, os irmãos já conhecem, mas vamos ler Tiago 2:26, Eclesiastes 12 e 2 Coríntios 5. Gênesis 2:7, Tiago 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e o soprou nas narinas do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok. Tiago 2:26. Porque assim como o corpo tem espírito e alma, assim também a fé tem alma e Senhor. Esse Tiago 2:26 é interessante porque mostra essa necessária unidade dos aspectos do que é o homem, das partes, é difícil até falar parte, mas das partes constituintes do que é a sua unidade. Sem esses dois aspectos de imaterial e imaterial, o homem não é o que ele foi feito para ser. É por isso que nós aguardamos a ressurreição do corpo, para sermos aquilo que nós fomos feitos para ser, essa unidade, né? Esse texto de Eclesiastes é muito interessante, Eclesiastes 12:7. Diz o quê? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu. Pronto. Então, no ato da morte há essa distinção. Um destino para o corpo e um destino para a alma no estado intermediário, naquilo que antecede a consumação. Mesmo não vamos ler 2 Coríntios capítulo 5 por causa do tempo, né? Mas, os irmãos, é um texto muito claro que fala da habitação terrena e habitação celestial, então deixa muito claro aquilo que nós aguardamos. Deixa eu trazer para vocês aqui um apontamento sobre
essa terminologia usada aqui para a alma, essa substância imortal. Quando ele fala de substância, ele está falando da existência, do ser da alma. O ser da alma é um ser imortal, é um ser que não morre, diferente do corpo. O corpo morre, a alma não experimenta a morte. Quando ele fala de imortal aqui também, a confissão não está querendo dizer que ela é eterna, que ela é infinita, que ela sempre existiu, que ela não foi criada. A ideia é que ela nunca morre, embora ela seja criada, ela nunca morre. Foi Deus que a deu, foi Deus que a criou, mas ela nunca morre. Então não é que ela não foi criada, ela foi criada, mas ela nunca morre. Esse assunto ele é sustentado, né, especialmente de forma mais sóbria, pela perspectiva de unidade condicional, de que o homem é uma unidade psicossomática, de alma e corpo, de material e imaterial. Então, quando nós temos essa perspectiva, nós entendemos melhor a doutrina. Quando nós temos uma perspectiva mais dicotomista, né, que o homem é dividido em parte, o tricotomista, que o homem é dividido em 3 partes. Quando nós temos essa perspectiva, fica difícil formar essa ideia do ser integral, essa ideia do ser como uma unidade e uma necessidade da restauração dessa unidade. E aí nós percebemos quão aberrante, quão grandiosa é a morte, porque causa essa ruptura da unidade criada por Deus. Né? Seu ser, ele contempla esses 2 aspectos, o material e o imaterial. É o que ele é para ser completo. Né? Então, essa separação, ela deforma o ideal de Deus. Okay? Quando essa referência não dorme aqui, é muito importante porque foi discurso, ou foi motivo de muito debate e muitas heresias criadas. Né? A alma não dorme, a alma não morre, como o corpo morre, e a alma ela não dorme, ela não fica no estado de sono nesse período intermediário aguardando a consumação. Interessante, meus irmãos, que o primeiro livro escrito por João Calvino, o primeiro livro teológico escrito por João Calvino, foi um livro que tratava justamente disso, do sono da alma no estado intermediário. Primeiro livro teológico. Por que a Reforma tratou isso? Porque essa era uma doutrina levantada pelos anabatistas, né, que foi tido como heresia. Então, para combater, o que acontecia na Reforma Protestante, meus irmãos? Aquilo que era aberrante às Sagradas Escrituras precisava ser denunciado para que aqueles grupos que iam sendo formados não fossem considerados hereges, seitas. Então, por isso as confissões foram necessárias, por isso tantos tratados, por isso tantos escritos, para diferenciar os cristãos ortodoxos com os hereges. Por isso tantos escritos foram divulgados. Até mesmo, como eu falei para vocês, Martinho Lutero tinha uma perspectiva bem próxima, né? Abraçou uma teologia que ensinava esse sono da alma. A ideia do sono da alma é um estado de inconsciência. Quando o homem morre, o corpo experimenta corrupção e a alma ela passa a ter um estado de inconsciência. Por isso que fala desse sono da alma, em que ela não está consciente e aguarda, então, a consumação. Nós temos algumas seitas que são destacadamente abertas sobre isso. São os adventistas e as testemunhas. Os testemunhos de Jeová é algo mais próximo, mas eles são mais agressivos quanto a isso. Nós vamos ver, né? Então, os adventistas eles defendem que após a morte, salvos ou não, a alma dorme. Sejam salvos ou não sejam salvos. A alma dorme e no grande dia do juízo, os salvos vão para um Senhor e os não salvos terão as suas almas aniquiladas. Então não há inferno, porque é o aniquilamento daqueles que não são salvos. Então não há necessidade do inferno. Eles não experimentaram o inferno, não há necessidade do inferno. Por quê? Porque seria muito perverso de Deus fazer com que eles sofressem toda uma eternidade se eles passaram apenas alguns anos pecando. Então, por exemplo, digamos que eu vivi 80 anos
E aí, que Deus de amor é esse? Esse é o argumento dele, certo, irmãos? Que Deus de amor é esse? Que retribui com eternidade de sofrimento 80 anos de pecado. Né? Então, que Deus é esse? Né? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Né? Então, não seria coerente com o ser de Deus. Né? Então, o ponto aqui, né, de forma muito simples, nós podemos rebater isso com argumento teológico, mas teria muitas referências bíblicas para isso, né? Mas com argumentos teológicos nós poderíamos rebater isso de forma muito simples, que o ponto não é a quantidade de tempo de pecado, mas é contra quem pecou. Eu poderia pecar durante um dia, mas é contra quem eu pecaria? Eu pequei contra um Deus que é supremamente santo. Esse é o grande ponto. Não é a quantidade de tempo pecado, né? Mas contra quem eu pecaria. Ok, e aqui nós vemos que a alma ela vai para o Senhor imediatamente. Ok, vamos ler no próximo ponto que eu aponto para os irmãos aqui outro detalhe. Então diz, mas desenvolvendo mais sobre a alma, né? O corpo experimenta corrupção, a alma vai para o Senhor imediatamente. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no paraíso, onde eles estão com Cristo e veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos, esperando ser aquilo que elas foram feitas para ser. Então aqui nós já vemos as distinções e agora nós vemos as condições da alma dos justos e da alma dos ímpios. A alma dos justos vão para o Senhor, experimentam a presença do Senhor. Ver a face do Senhor é experimentar a presença do Senhor. Essa ideia de aperfeiçoamento é essa ideia de santificação para o estado eterno, né, de o conhecer de Deus. Então nós vemos essa expectativa passando todas as Sagradas Escrituras, embora o Novo Testamento seja bem mais claro quanto a essa característica de vida pós-morte. Esse conceito de vida pós-morte, ela é vista no Antigo Testamento, mas essa teologia, essa doutrina não é tão desenvolvida ainda. Isso é encontrado mais no Novo Testamento. Então vamos ver aqui o Salmo 23, 6. Vamos ver Lucas 23, 43. É só aí, só esses dois tá bom. Alguém lê Salmo 23, 6, por favor. Certamente me servirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Então, existia já uma perspectiva de eternidade aqui, porque se é todo sempre, eles teriam que viver para sempre, né? Então, só que aquilo que eles conheciam da casa do Senhor era o templo, né? Naquele tempo, aquilo que eles conheciam da casa do Senhor é a habitação do Senhor, é o local da presença do Senhor ali. Então, isso era a casa do Senhor, né? Por isso que no Novo Testamento isso vai sendo mais desenvolvido. Não é um local físico ali, a casa do Senhor, o templo ali, né? Então, nós nos tornamos morada do Espírito, onde Deus habita em nós, e nós, então, esperamos essa habitação eterna. O texto muito evidente é esse, onde o Senhor está ali com os ladrões, com os malfeitores ali na cruz, Lucas 23, 43, e o Senhor mostra essa realidade imediata. Alguém lê Lucas 23, 43. Ok, então, os irmãos, eu já falei para vocês como é que os adventistas interpretam esse texto, já? Os irmãos se lembram como é que eles interpretam? Oi? Isso mesmo. Então, por exemplo, quando você fecha os olhos para dormir, quando você abre já é de manhã. Então é assim que o sono da alma acontece, você não percebe. Hoje mesmo estarás, né, comigo no paraíso, é esse dormir e acordar, né? Assim que eles
interpretam. A dificuldade aqui é o que eu digo para vocês. Nós temos que ter pressupostos muito sólidos para interpretar as Escrituras. Por quê? Porque tudo é o poder de argumentação, irmãos. Se você vê um adventista falando, os caras falam bem demais. São muitos preparados mesmo, muito preparados mesmo. Muito capacitados mesmo, conhecem a Bíblia mais do que eu e você. Versículos bíblicos, né? Tem uma teologia muito desenvolvida. Escolhe teólogos que comungam com ele, do qual nós bebemos também. Já conhece o Oscar Cullmann? Ele ensina sobre isso, a perspectiva. Oscar Cullmann foi um teólogo meio híbrido, né? Estava ali naquele tempo da neo-ortodoxia, do retorno ao que seria ortodoxo, e escrevem coisas boas e escrevem coisas que não são boas, né? Então, eles bebem disso justamente para ser o ponto de contato, né? Eu poderia pegar também Martinho Lutero, que tinha uma teologia parecida. Então, isso é para encurralar a gente. Por isso que é muito importante entender que nós devemos ser escravos das Sagradas Escrituras. Ninguém exalta homens para colocá-los como inerrantes, né? Nós sim, admiramos esses homens, nós adoramos a Deus, gratos por esses homens que foram levantados ao longo da história, porque por meio deles nós temos tudo isso que nós temos hoje, né? Foi Deus que usou, então é uma forma de honrar e admirar o seu testemunho, né? Mas não servir de checkmate, né? Checkmate. Então é assim que eles colocam. Deixa eu ler aqui 2 Coríntios 5, para não ler nenhum texto de 2 Coríntios 5, os 6 a 8, diz assim: Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, né? Essa ideia de quando morre, a habitação com o Senhor. Aqui ele não está nem falando de consumação ainda. Ok, irmãos? Qual o microfone aí, filho? Na questão de Rio do Laço, se encaixa, né? Veio o estado da alma ali, né? Onde faz aquela comparação, né? Eu acho que a gente vai citar esse texto. Acho que a gente vai citar. Isso mesmo, ali é muito ele claro. Fala, né? E também lá em Apocalipse vai falar sobre os mortos, os justos do Senhor, né? As almas que estão exato, né? Que vai até quando, Senhor, né? Até isso. Que mostra que há um número perfeito para chegar à completação para o fim do tempo. Isso, né? Mesmo. Elas não estão dormindo ali, né? Isso mesmo. Ok. E quanto à reencarnação, irmãos? Né? Que aqui entra também os espíritas e todos aqueles grupos religiosos que falam da reencarnação. A gente, por exemplo, para a gente é difícil até conceber a ideia de encarnação, quanto mais reencarnação. Por quê? Porque não há encarnação. O homem é um. O homem é o que é, ele é feito um. Então não há nem a encarnação da alma. O homem é feito uma unidade. Para a gente só pensar em encarnação já é algo difícil por causa dessa perspectiva de unidade. Sem o corpo não há homem, e sem a alma não há homem. Então não há sem o corpo a alma não é o que ela deveria ser. E sem a alma o corpo não é o que deveria ser. Vocês estão entendendo? Então até a ideia de encarnação é difícil. Quanto mais reencarnação. Então nós vemos claramente. Então, os irmãos, todas essas doutrinas, irmãos, elas são desenvolvidas por lacunas da Bíblia ou partes da Bíblia isoladas e revelação extra-bíblica. Sempre é assim. Sempre. Um espírito disse... Um profeta disse, sempre é assim. Mas o ponto que eu quero trazer para os irmãos, e eu sei que os irmãos já entenderiam que não há essa ideia de reencarnação, né? Mas a própria concepção de encarnação é difícil. Vocês entenderam o meu argumento quanto à encarnação aqui? Da necessidade dos aspectos se unirem para formar a unidade, formar o ser? Entenderam, irmãos? Vocês estão acordados? Então, né, balançou a cabeça assim para... Eu vi que os irmãos entenderam, né?
Ok, entenderam, né? Então, não há nem a ideia de encarnação. Porque para ser é necessário ter esses dois aspectos. Caso contrário, não é. Entendeu? Pode falar, Jorge. Pastor, é uma dúvida em relação a esse trecho que está ressaltado, né? Uhum. Qual é a diferença? A diferença entre essa aperfeiçoação aí aperfeiçoado na santidade, né, e que está com Cristo, vê a face de Deus em luz e glória. A diferença disso para a glorificação é a questão do corpo, a ressuscitação do corpo. Porque o que vai ser glorificado ali vai ser retirado o corpo da corrupção, né? Então, esse aperfeiçoamento é a ideia de conhecer e conhecer a Deus, que é um prenúncio do que é a eternidade, né? Da eternidade, nós passaremos a eternidade conhecendo o Senhor e isso sendo nutridos ali pelo Senhor. Então, a ideia de glorificação é a junção do imaterial e do material, tornando ele imune a qualquer resquício de pecado, né? A ideia que a confissão quer ressaltar aqui é aquilo que a alma experimentará com o Senhor. Então, a alma experimentará a influência, o ensino, a proximidade, não é? Como ela se aproximará de Deus, não é? Como ela se aproximará de Deus se ela não é purificada. Como ela experimentará Deus se ela não é purificada, né? É por isso que tantas vezes, é por isso que é muito emblemático quando a Bíblia fala da carne. A ideia de que o pecado está aqui, ó. Então, por que a alma experimenta isso? Porque há unidade. Caso contrário, a gente ia ter uma visão muito grega, muito platônica, de que o material é ruim e o imaterial é bom. Essa visão que causa essa dicotomia. Por isso que um pressuposto muito bom, muito sólido para a gente compreender essas partes é o pressuposto dessa unidade condicionada, dessa unidade, da junção dos dois aspectos. Por isso que é tão difícil falar de partes, porque a ideia que a gente tem que ter é que um não existe sem o outro. Então, é necessário o outro para ser o que é. Daí, então, essa ideia de encarnação ser difícil. Mas foi isso a pergunta? Até porque eu sempre ficava com dúvida naquele versículo lá de 1 João, capítulo 3, versículo 2, se não me engano, quando ele fala que, então, um dia nós o veremos e seremos como ele é, né? Isso aí sendo, eu sempre entendi como associado à glorificação, né? Mas é mesmo, Pois porque ele experimenta um corpo, mas sem corrupção. Pois Jesus está com o corpo, isso. mas sem corrupção. Aí quando você vê um trecho como esse, mas será que é na glorificação mesmo? A ideia é só de ressaltar aquilo que acontece quando a alma está lá, né? Ela é nutrida, né, pelo Senhor naquele momento que está lá, né? Mas é isso. Vamos continuar aqui, irmãos. Pastor, Quer falar? Onde vem aquele ponto nessas questões assim, o sim e o ainda não, porque quer dizer que nós fomos glorificados em Cristo, né? Mas só essa glorificação em si só vem depois, isso mesmo, né? Entra nessa ideia, isso mesmo. E a ideia de mostrar algo já consumado, né? Nós fomos glorificados, ressalta a certeza do que vai acontecer. Mas é isso mesmo, é o já e ainda não, né? Então, por exemplo, nós já recebemos a nova natureza, mas ainda dividimos com a velha, ou ninguém peca. Não é? Mas nós nascemos de novo, não nascemos? Nascemos de novo. Mas resquícios do morto ainda está em nós. Não é? Então, essa é a ideia. É tanto de tal forma que isso não é desculpa para pecarmos, porque nós buscamos sempre o novo. Caso contrário, nós poderíamos usar isso de desculpa a pecado, não poderíamos, não? Mas ninguém é glorificado. Mas nós ainda temos também a velha natureza, não é? Ou então poderia ser usado para oprimir. Você não nasceu de novo, não? Por que você peca se você nasceu de novo? Você não deveria pecar. Você nasceu, a Bíblia diz que você nasceu. Você não nasceu? Então por que você está pecando? Por que você está agindo assim? Então é necessário um equilíbrio, mas de tal forma, irmãos, que não seja, sabe, que não tenhamos condescendência com a nossa pecaminosidade, que não sejamos complacentes com a nossa pecaminosidade. Não é assim. Nós olhamos sempre para Cristo. Ninguém olha, eu vou olhar para aqueles que pecam, eu olho para Cristo, né? Ok.
Vamos lá. Ok, os ímpios agora. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e trevas espessas, densas, reservadas para o juízo do grande dia. Então, nós vemos a distinção de corpo e alma, e nós vemos a distinção e condição diferente, distinção de condições da alma dos justos e da alma dos ímpios. Eu acho que esse texto é o texto de Lázaro, né? Lucas 16, vamos ver. Um texto muito claro. Lucas 16, 22. Rico e o mendigo, rico e Lázaro, né? Aqui, meus irmãos, embora tenha muitas dificuldades envolvidas aqui nessa passagem, se é parábola, se não é parábola, o ponto aqui é pegar o que recebe ênfase, o que importa para a interpretação, né? Então, quando nós vamos interpretar uma parábola, não quer dizer que todos os mínimos detalhes têm que ser traduzidos. Nós vamos ver, diante daquele contexto em que ela é dada, o que recebe maior proeminência, o que recebe maior ênfase. Então, nós vemos aí esse relato. Vamos a partir do 22, eu vou ler aqui. Aconteceu morrer o mendigo, primeiro ele falou do rico, né, do homem rico, que experimentava o céu na terra, na sua concepção, né, não achava necessitado de nada que o céu tinha para oferecer, porque tudo aquilo que ele ansiava estava na terra, né? Aí ele diz, aqui é uma daquelas passagens que mostra aquela reversão de sorte das Sagradas Escrituras, né? Que é essa grande equação difícil de ser mantida na nossa mente. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, claramente, nós vemos o destino do rico e o destino do mendigo, né? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e assim ele concebeu o que era. O grande ponto aqui não é o fato dele ser rico, mas o fato de entender que aquilo o supria totalmente. Lembra que recebeste. Lembra lá do Sermão do Monte, quando o Senhor condena os hipócritas e diz assim, aí tens o teu galardão, né? Porque aquilo para eles era o galardão mesmo. Aquilo supria a eles de tal forma que eles achavam-se sãos. E quem precisa de médico são os doentes, né? Então você recebeu, sentiu gozo nisso, sentiu pleno nisso, sentiu satisfeito nisso. O mendigo, por o contrário, sempre achava que faltava algo. Isso não pode ser tudo, né? Recebeste os seus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentas. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então ele continua, os irmãos já conhecem. Então nós percebemos nessa única passagem, embora seja uma parábola, ou, né, tem muitos pontos que faz com que a gente entenda que é uma parábola, né, irmãos? Alguns dizem que não é parábola porque em parábolas não se usam nomes. As pessoas não recebem nomes. Mas por que uma parábola? Porque nós não encontramos nenhum respaldo escriturístico para mostrar esse contato e diálogo entre o inferno e o céu, né? Imagine aí, seu pai vai para o inferno, e aí você pode conversar com ele. Que céu será o seu? Não é?
Então, o bom senso interpretativo e a falta de recurso bíblico para subsidiar, para apoiar essa interpretação é muito difícil. Existem alguns até, olha que existem alguns bons intérpretes. George Led, eu acho que faz isso. Ele interpreta que o foco dessa parábola não é o rico nem o Lázaro. São os irmãos do rico. A ideia é de levar o evangelho para aqueles que ficaram, porque aqueles que foram não têm mais chance. Mas é muito difícil. Alguém já viu essa interpretação? É muito difícil. Nitidamente, se fosse essa interpretação, eu acho que 2/3 da parábola não tinha sentido, porque os irmãos aparecem logo na frente só. Então, 2/3 da parábola não serviria para nada. Não faz sentido. O foco claramente aqui e olha que eu estou falando de um teólogo muito bom, né? Mas a passagem mais importante para falar da condição dos ímpios é 2 de Pedro 2,9. Passagem mais importante, mais clara, de que não há dúvida, não resta dúvida, né? Por mais que você entenda difícil a parábola do rico e o mendigo e o Lázaro, mas 2 de Pedro 2,9 é uma palavra extremamente clara para mostrar o estado em que as almas dos ímpios estão aguardando a consumação ou então o juízo final. Alguém lê 2 de Pedro 2,9? É porque o Senhor sabe livrar da provação que é dor, e levar todos aqueles que injustos para o dia do juízo. Então aqui o Senhor está falando da punição e condenação de falsos profetas, de anjos caídos, e quando chega aqui, ele fala dessa reserva para o dia do juízo, para o dia da punição, para o dia do castigo. Então eles estão experimentando tormenta e densas trevas, experimentando o jaio ainda não da ira de Deus, né? Porque ainda será mais enfatizado. Ok, então esse ponto aqui é só para enfatizar que além desses 2 lugares destinados às almas separadas e seus corpos, as Escrituras não reconhecem mais nenhum, né? É isso que nós entendemos aqui, né? Ok. Alguma pergunta, meus irmãos? Essa parte final também, eu acho que ela faz referência, né, à ideia do purgatório. Nós não encontramos purgatório nas Sagradas Escrituras. Então, tanto está sendo combatida aqui a perspectiva anabatista, quanto a perspectiva católica romana, quanto ao purgatório em que não tem subsídio bíblico, né? E ali, purgatório nasceu no século XIII, a ideia do purgatório. Ok. Os demais capítulos são bem mais simples, né? Os parágrafos são bem mais simples, mais sucintos. Na confissão nós vemos que o primeiro parágrafo ele é mais substancial, que ele define, ele descreve a doutrina, e depois ele detalha nos parágrafos seguintes. Então nós vamos ver, nós vimos o estado intermediário, e agora vamos ver a mudança final no retorno de Cristo, que na teologia, né, é chamado de parousia, né, que é a vinda de Cristo. Nesse ponto, a Confissão em 89 sintetiza o sentido bíblico sobre a ressurreição geral entre santos e ímpios, embora desenvolva mais aquilo que acontece com os santos. Nesses 2 últimos parágrafos, somos apresentados aos eventos imediatamente antes da consumação, aquilo que acontece imediatamente antes do estado eterno. A Confissão de 89 observa uma visão mais linear, mais contínua na consumação. Conforme vimos, essa perspectiva se enquadra com o amilenismo. O início do parágrafo indica essa perspectiva com a frase, vou botar aqui para vocês o parágrafo, a frase que diz assim, no último dia. Então, essa perspectiva de linearidade, de continuidade é ressaltada por essa frase, no último dia, ou seja, quando o Senhor vier para consumar. No último dia. Dessa forma, a Confissão de 89 compreende que haverá uma ressurreição geral e única. Um único evento. Justos e ímpios. É o único evento que acontecerá, né? Ok. Então vamos lá aqui, irmãos. No último dia, os que dentre os santos estiverem vivos não dormirão, mas serão transformados. Interessante, irmãos, interessante que nós vamos encontrar algumas vezes nas Sagradas Escrituras, apóstolo Paulo e outros apóstolos, escritores, mostrando essa ideia da vinda de Cristo,
essa ideia de que eles experimentarão a vida de Cristo. Nós, os vivos, seremos arrebatados. Vós que estiveres... Né? Os irmãos já viram passar assim? Isso mostra o quê, irmãos? A igreja naquele tempo estava... A igreja ao longo da história, e agora, experimenta as suas tribulações, irmãos. Naquele tempo, aquela igreja tinha uma certeza tão grande de duas coisas. Tanto que eles iam passar pela tribulação, como que eles iriam ver o retorno de Cristo. Essa é a mesma perspectiva que nós devemos ter. Nós vimos claramente que ali não há uma perspectiva do arrebatamento para ser removido da tribulação, não. Eles sabiam que iriam experimentar as tormentas e sabiam, que era outra convicção escatológica, de que o Senhor viria no tempo deles. Aí então, os liberais desenvolveram a ideia de que os apóstolos erraram. Os apóstolos erraram quando tentaram marcar a data de Cristo. Isso foi escrito na escatologia. Qual é o nome da escatologia? Esqueci. No tempo do liberalismo teológico. Oi? Não, era... Esqueci o nome da escatologia, rapaz. Consumada não, não, escatologia consumada, mas esqueci. Mas essa ideia de que os autores bíblicos, eles erraram quando tentaram marcar o retorno de Cristo, né? Mas não é essa a ideia, essa é a convicção de que eles experimentariam essa ideia de iminência, entende, irmãos? Então nós temos que ter essa convicção. Então no último dia, os que dentre os santos estiverem vivos não dormirão, não morrerão, ele está usando o mesmo eufemismo aqui, mas serão transformados. Então esses não morrerão, não experimentarão a morte, os santos vivos não morrerão. Nós já lemos 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos 1 Tessalonicenses 16, não foi? Nós lemos 17? Vamos ler o 17. Acho que nós lemos o 16. Acho que nós já lemos, né? Mas vamos ler de novo. Só para esse ponto não passar. Né? Lê o 17 aí. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Para o encontro do Senhor nos dá. Ok. É isso. E todos os mortos serão ressuscitados. Muito interessante aqui, porque esse todos os mortos mostra que não vai ser apenas os justos. Todos os mortos, por mais que tenham destinos diferentes. E aí esses versículos são muito importantes aqui, irmãos. Esses versículos aqui, Daniel 12, João 5 e Atos 24, são muito importantes. Por quê? Porque esses são os únicos versículos nas Sagradas Escrituras, em toda ela, que mostra essa ressurreição geral. Por que são importantes? Porque ao mostrar essa ressurreição geral, ela não segmenta. Por isso que é importante, esses versículos são importantes. Porque se houvesse um período de intervalo, esses versículos falariam desse período de intervalo, mas eles não falam. Então, vamos abrir todos esses textos aqui, Daniel 12, João 5 e Atos 24. E aí eles mostram que isso ocorrerá em um único evento. A pergunta é: quem participará do milênio depois da segunda vida de Cristo? Se quem for ressuscitado já receberá o seu destino final? Essa é a pergunta. Vamos ver aqui, vamos ver os textos aqui, né? Daniel 12, 2, João 5, 28 e 29, Atos 24, 15. Alguém lê aí primeiro Daniel 12, 2, rapidinho. Muito aqui é um hebraísmo, é uma terminologia para falar do número dos que dormem, certo? Então outras versões trazem isso, é do número dos que dormem, é da porção que dorme, então seria de todos, né? Ok. Ok, então
os irmãos observaram, uns para a vida eterna e outros para o terror eterno. Né? Deixa eu só explicar para vocês mais a interpretação aqui. Se eu entendesse, no primeiro momento eu poderia entender, então eu vou ensinar você a interpretar aqui, certo? No primeiro momento eu poderia entender que esses muitos não são todos. Não poderia? Mas é o que aconteceria com o restante. Vocês entenderam? Entenderam, irmãos? Por exemplo, se só muitos ressuscitarão, então quer dizer que vai ter uma porção que não vai ressuscitar. E vai acontecer o que com elas? É assim que eu interpreto a Bíblia. Nós interpretamos a Bíblia assim. Nós chegamos primeiro numa interpretação mais evidente, sem muito raciocínio, e aí nós passamos ela por filtros, que são os nossos pressupostos bíblicos. Quando passamos por filtros, tem momentos que ela não passa. E aí, opa, eu tenho que responder esse problema. Certo? Então aí sim nós vamos procurar o que significa. Então nós temos um gap, nós temos uma lacuna gigantesca, cultural e linguística. Né? Quem conhece, a gente estuda hebraico na escola, a gente estuda a história dos judeus, não estudamos. Então nós temos que fazer um esforço para quê? Para suprir essa deficiência. Não é? Então nós precisamos desenvolver um pouco mais. Então, muitos aqui, e aí por isso que é bom vocês terem algumas versões bíblicas, não ter uma única versão. É bom os irmãos ter alguns livros pontuais, né, para desenvolver os seus estudos, para que os irmãos não botem assim uma chave no cérebro. Toda vez que encontrar dificuldade, pula. Toda vez que encontrar dificuldade, pula, né? Perguntem ao pastor, pergunte aos irmãos quando encontrar uma dificuldade no texto bíblico, porque para não ficar com essas interrupções, né? Pastor, é por isso que essa necessidade desse muitos e todos, né? Em toda a Bíblia, porque nem todos serão todos, né? Tem mais passagem que mostra isso, né? Isso mesmo. Então aí a gente acaba confundindo nesses pontos aí que o senhor falou agora, né? Isso mesmo, mas é uma forma de falar, né? Ok, vamos lá. Os irmãos viram aí, né? Agora, primeiro, João 5, 28 e 29, diz o quê? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. É claro ou não? É claro, não é? Ok, vamos lá. Atos 24, 15. Ok, esse outro texto ele diz só que haverá, né? Os outros dois é mais claro, mas ok. Então esses são os únicos textos. Aqui o que é que acontece? Aqui, esses textos trazem muita dificuldade para os pré-milenistas. Muita mesmo. Porque não tem esse intervalo de tempo. Se esses são os únicos textos que falam conjuntamente da ressurreição geral de justos e injustos, se houvesse esse intervalo de tempo, aqui estaria. Né? E aí a dificuldade. Entenderam, irmãos? Ok. Quando eu pergunto aos irmãos entenderam, balance pelo menos a cabeça para entender que os irmãos estão vivos, né? Tá bom? Só balança assim. Né? Então, com os seus corpos, com os seus mesmos corpos, então, não independente de que foi comido por animais, de que foram explodidos, de que foram cremados, eles receberão seus mesmos corpos preparados para o destino eterno. Seja preparados para o destino eterno com o Senhor, ou seja preparados para o destino eterno de sofrimento. Eles receberão seus... Olhem que é interessante. Os ímpios receberão seus corpos preparados de tal forma que na tormenta eterna não se deteriorem. Ele tem que passar a eternidade suportando a tormenta eterna. Certo? Por isso que eles vão ser preparados por isso. Com os seus mesmos corpos e não outros, embora com qualidades diferentes, os quais serão novamente unidos às suas almas para sempre. Então receberão os mesmos corpos, embora preparados para a eternidade. Nós já lemos o 1 Coríntios 15, meus irmãos, é o texto-chave para falar da ressurreição. Né? Então, uma hora ou outra, nós voltamos para 1 Coríntios capítulo 15. Meus irmãos, abre aí Mateus 25, 46, eu esqueci de ler esse texto aqui no ponto, que fala que imediatamente após a ressurreição, né, haverá o destino final, né? É ali naquela passagem onde fala da separação, quando o Senhor voltar, ele vai separar
bodes e ovelhas, e então haverá o destino final. Né? Então, aí daí gera o questionamento. Se haverá a separação e logo o destino final, quem vai popular o milênio? Né? Alguém lê aí, Mateus 25, 46. Bom, estes são os ímpios, né, os bodes. Então, aí essa gera dúvida, né? Então, quando a minha interpretação gera mais questionamentos do que solução, eu tenho que ficar com o pé atrás, né? Ok. Meus irmãos, esse texto aqui, ele já foi lido por vocês algumas vezes. Vamos ler só o 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35. Esse aqui nós não lemos ainda. 35 até o 38. Alguém lê rapidinho, por favor? Embora esses outros versículos, eles precisam ser lidos para entender o contexto. Mas vamos ler só o 35 ao 38. Mas alguém dirá, como ressuscitaram os mortos? E em que corpo vem? Insensato. E semeias, não nasce, e primeiro não ouviu. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ok, lê o 42 a 44, por favor. Pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ok, aí depois os versículos seguintes aí que deixam isso mais claro. Mas é isso, irmãos. Dúvidas? Agora nós vimos quando o Senhor voltar o que vai acontecer na ressurreição, e agora nós vamos vendo essa mudança final contrastando a ressurreição. A Confissão de 89 finaliza sua percepção dos eventos finais sobre o caráter individual do fim, estabelecendo o contraste da natureza da ressurreição, né, do caráter da ressurreição entre santos e ímpios, justos e injustos. E fazendo isso também aponta o propósito da ressurreição para ambos. Conforme observado anteriormente, facilmente percebemos o entendimento da consumação imediatamente relacionado aos eventos do fim. Então vamos ver aqui rapidinho. O corpo dos justos, dos injustos, serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para desonra. Então, aqueles textos que nós vimos de Daniel deixam isso claro. O texto de Mateus 25, 46 que nós vimos também deixa isso claro. Existe uma eternidade de desonra, chamada de punição, de castigo eterno para os ímpios, né? A ressurreição dos ímpios. Então, o que é o ponto? Nem toda ressurreição é boa. A ressurreição dos ímpios não é boa. A ressurreição dos ímpios é má. Então, por quê? Porque existe algo pior do que o inferno, onde será lançado Satanás e o inferno, lá que arde de fogo e enxofre. E essa ideia é para ressaltar o nível de punição. Os corpos dos justos, pelo seu Espírito de Cristo, né, serão ressuscitados para a honra e para serem semelhantes a seu próprio corpo. Então, nós vemos a ressurreição dos santos. Então, vamos abrir Romanos 8. Vários textos mostram isso, de que o Senhor nos destinará não para a morte, não para a ira, mas para a eternidade de paz, de bonança, né? Então, aquele que nos preparou, aquele que nos guarda, nos prepara e consumará e glorificará a nós na sua obra. Então, vamos ver aí Romanos 8, 1 e o versículo 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok, nenhuma condenação. Né? Nós não aguardamos condenação nenhuma, nenhum tipo de castigo, nenhum tipo de punição. Essa perspectiva é muito importante também para a gente perceber o nosso processo de santificação aqui. Aquilo que nós recebemos não é uma condenação por termos agredido o Senhor. Isso nós já fazemos só por nascer, irmãos. Só em nascer nós já agredimos o Senhor. Né? O que nós experimentamos aqui é um trajeto de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento.
de provações, mas ainda assim para aquilo que aguardamos, que esperamos no fim. O versículo 11 diz o quê? Se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, e vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em nós. Ok. Então a ideia de vivificar aqui é a junção de alma e espírito e a glorificação, né? Lembra lá, quando havia só corpo, não havia vida. Deus soprou e ele se tornou alma vivente. Ele se formou esse ser vivente. Então esse vivificar é aquilo que aconteceu, é a recriação em Cristo. Aquilo que aconteceu no Éden é refeito de forma melhorada em Cristo, porque ali havia a possibilidade de pecar, agora não haverá mais possibilidade de pecar. Perguntas, irmãos? Graças a Deus terminamos aqui o capítulo 31. Pensei que não ia dar para concluir. Se Deus permitir, próxima aula nós concluímos a exposição da confissão, mais uma vez entristecido por não ter gravado tudo. Uma pena mesmo, uma grande pena mesmo. Seria maravilhoso se nós tivéssemos todo esse conteúdo gravado, né? Por que eu digo que é uma pena? Porque dificilmente terá essa oportunidade de novo, né? Muito difícil mesmo. Mas é isso. Os irmãos têm alguma dúvida? Deu para compreender bem? Embora nós não nos detemos aqui em pontos mais filosóficos de discussão, eu acho que nós cobrimos muito bem os pontos de debate aqui que existem. É isso. Vamos orar, agradecer a Deus. Os irmãos podem ficar de pé para a gente orar. Nosso Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos mostrar o que nós aguardamos. É um consolo imenso saber que os sofrimentos do tempo presente sequer podem se comparar à eternidade de glória que aguardamos, ó Deus. Ajuda-nos a enfrentar as nossas lutas olhando para esse destino eterno, entendendo que aquilo que experimentamos aqui não é o fim, não é a realidade da nossa eternidade. Entendendo que existem santos propósitos nas lutas, nos sofrimentos, na angústia. Tudo aquilo que experimentamos aqui, ó Deus, muitas vezes até por aqueles que não esperamos. Esse não é o fim. Porque, como diz o Senhor Deus, por mais que a mãe abandone o seu próprio filho, o Senhor nunca nos abandonará. Ajuda-nos, ó Deus, que em toda essa discussão doutrinária, teológica, bíblica aqui que nós tivemos, que isso sirva aos propósitos do Senhor para solidificar a nossa fé, meu Deus. Em nome de Jesus, ser conosco durante todo esse dia, que logo mais nós possamos nos reunir. Amém. Deus abençoe.